Que bênção, né? Que prazer estarmos aqui mais uma noite para estudarmos um pouquinho mais da palavra do Senhor. Hoje nós vamos entrar no livro de Ruth, um livro muito bonito da Bíblia. É um livro, é uma história, né? Vamos fazer um pouquinho de pausa em tantas coisas difíceis que a gente estava indo até agora. E nós vamos entrar então nesse livro de Ruth, que é uma arte, né? Um texto artístico, teológico, muito bonito. Amém? É 7h40, nós vamos orar e pedir ao Senhor a mesma direção de sempre, de todas as aulas. Pai, eu quero te agradecer por esta oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui estudando a tua palavra, entendendo mais do Senhor, aprendendo mais de ti. Peço, Pai, que em nome de Jesus, teu Espírito Santo esteja sobre nós, esteja sobre a minha vida, guiando, Senhor, as minhas palavras, esteja também atento, Senhor, às meninas, às mulheres, aos homens que estão escutando esse estudo, que vão escutar depois, que o Senhor possa capacitá-los, abrir a mente deles, Pai, abrir o coração para receber o teu ensino, que o teu Espírito Santo possa nos guiar e também trazer a clareza, Pai, da tua palavra para nós. Que em nome de Jesus, o Senhor fique aqui conosco, nos dando direção e sabedoria. Essa é a minha oração nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos lá? Hoje nós vamos usar o livro, vamos usar a apostila e vamos usar a Bíblia. O livro de Ruth, ele tem 4 capítulos, muito curtinho de ler. Dá para ler em minutinhos, né? Então, nós vamos começar pelo livro, que dá um embasamento maior para o estudo, depois nós vamos para a apostila e depois nós vamos para a Bíblia, tá bom? Não sei se a gente vai ler todo ele, mas a gente vai ler alguns pedaços que são muito importantes que a gente leia, tá bem? Vamos começar aqui com o nosso livro. Abra o livro de vocês lá na página 83, capítulo 12, livro de Ruth, lá, capítulo 12, livro de Ruth, página 83. O livro aqui vai nos trazer, como sempre, um panorama do nosso livro, e nós temos 3 personagens principais, e quase só esses personagens aparecem na história. Na verdade, eles 3 que têm voz. Depois aparecem uns coadjuvantes, mas o livro traz 3 personagens, que é Ruth, né, a Moabita, Noemi, a mulher israelita, e Boaz, que também era um israelita. Os 2 locais que acontecem a história é em Belém, de Judá, e o território de Moabe. As palavras-chave que aparecem nesse livro é parente, que naquela época o parente era visto como um resgatador, e redenção. Então nós vamos aprender um pouco a Bíblia no seu comecinho, né? O 8º livro, é o 8º? Já nos traz essa mensagem de redenção, né? Tudo que o Senhor fez, e a gente aprendeu isso, todas as leis, o mover de Deus, Ele sempre está nos querendo ensinar algo. E desde o começo da Bíblia, desde lá do começo da história, quando entrou o pecado, o Senhor disse então que nós, os seres humanos, precisaríamos de um redentor. E aqui no livro de Ruth nós vamos ver esse redentor, né, através da vida de Boaz, tá bom? O tema, o livro traz assim, ó, os primórdios da família messiânica de Davi. E para mim também tem outro tema, esse tema fui eu que acrescentei, tá? Como Deus trabalha nos detalhes comuns da nossa vida. Que a história de Ruth aqui, ela é bem diferente do que a gente tem visto nos livros. Vai ser um livro só sobre a história de uma mulher, na verdade 2 mulheres, né? Ruth e Noemi. É como se fizesse uma pausa
Em todo esse cenário que a gente estava estudando, na verdade, a gente estava estudando um cenário político, né? Em Juízes a gente estuda esse cenário político que está ali se iniciando em Israel, levantando os juízes, levantando os líderes, e agora faz-se uma pausa para contar a história de uma mulher que estava vivendo nesse tempo. Eu falo uma mulher porque o livro fala de Ruth, mas é a história de Ruth, Noemi e Boaz. Mas vamos falar assim, então faz-se uma pausa na Bíblia para contar a história de uma mulher que estava vivendo ali naquele período dos juízes, tá? Então, o que a gente vai ver aqui? A gente vai ver a vida comum de uma pessoa comum. E o que a gente consegue enxergar lendo esse livro? Como Deus trabalha nos detalhes comuns, rotineiros, corriqueiros. A vida, gente, a vida é a rotina. A vida é acordar, trabalhar, comer, dormir, acordar, trabalhar, comer, dormir, juntar dinheiro, gastar dinheiro, perder dinheiro, ganhar dinheiro. Essa é a vida. Do rico, do pobre, do preto, do branco, do brasileiro, do americano. Essa é a nossa vida. A vida é feita de coisas muito comuns, né? E esse livro, ele vai mostrar para nós como Deus trabalha nas coisas comuns que acontecem na nossa vida. A perca de um ente querido, uma tragédia na família, uma crise financeira. Em todos esses detalhes da nossa vida, Deus está trabalhando, né? E aqui no livro de Ruth a gente vai ver isso. Então, eu coloquei esse tema também, ó, como Deus trabalha nos detalhes comuns da nossa vida. O livro traz aqui 2 versículos, tá? O versículo que está no capítulo 1, que é um versículo muito conhecido do livro de Ruth, que diz assim, ó: Disse, porém, Ruth a Noemi: Não me instes para que te deixe, e não me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que eu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Esse versículo é muito usado nos casamentos, inclusive foi usado no meu. Foi o versículo que eu coloquei no meu convite de casamento. E daí traz outro versículo também, capítulo 4, versículo 13 a 17, que diz assim: Boaz casou-se com Ruth, e ela se tornou sua mulher. E o Senhor concedeu que ela engravidasse dele e desse à luz a um filho. E lhe deram o nome de Obed. Este foi o pai de Jessé, o pai de Davi. Então o livro narra a história de Ruth, uma jovem mulher moabita. O que a gente precisa lembrar aqui? Que os moabitas, eles eram inimigos de Israel. Era um território inimigo ao território de Israel. Era um território fora de Canaã, tá? Lembra que quando eles estavam chegando em Canaã, tinha as planícies de Moabe. Aí eles estavam ali naquela terra que já era habitada. Eles tiveram que passar o Jordão e entrar na terra prometida. Então, Moabe era um território de inimigos de Israel. Eles não eram, que naquela época Israel estava se formando e a direção de Deus é para que eles ficassem entre eles, né? Não era para se casar nem se misturar com um povo diferente. Mas Ruth é uma mulher desse povo, é uma mulher moabita. Então, por causa da lealdade à sua sogra israelita e ao Deus de Israel, então essa moabita foi leal ao Deus de Israel, ela veio a ser a bisavó de Davi e ancestral de Jesus, tá? Ela entra na história de Israel e ela não entra para ser mais uma pessoa comum, nem para desvirtuar o povo de Israel, pelo contrário. Ela entra e o temor que ela tem ao Senhor e a lealdade que ela demonstra à sua sogra faz com que ela ache favor aos olhos de Deus. E ela entra então na linhagem do Messias. A Bíblia fala que ela veio a ser a bisavó de Davi. Nós vamos ver isso lá no livro, tá? De Ruth, na própria Bíblia. A hora que chegar lá eu mostro. Que então ela era uma ancestral de Jesus, ela entrou na linhagem do Messias. Ó, cronologicamente, os acontecimentos deste livro ocorrem em algum momento do período sombrio do livro de Juízes. Lembra que nós estudamos livros de Juízes semana passada? Como estava feio a situação daquele povo, como eles estavam moralmente decadentes, eles já não espiritualmente corrompidos.
O povo estava totalmente desvirtuado daquilo que o Senhor chamou eles para ser. A história da Ruth se passa nesse momento, em algum momento desse período dos juízes, tá? Então, essa história dela, no meio desse caos que a gente leu no livro de Juízes semana passada, ela é um oásis de moral no meio daquele deserto de corrupção. Página 84. Aí nós vamos ter aqui as comparações do que estava acontecendo no livro de Juízes e o que está acontecendo agora no livro de Ruth. Lembrem-se que o livro de Ruth, a história de Ruth, estava naquele período corrupto de Juízes. Ó, enquanto lá no livro de Juízes a gente vê guerras, com Ruth, ali no livro de Ruth a gente vê paz. Em Juízes a gente vê crueldade e em Ruth a gente vê gentileza. Em Juízes a gente vê idolatria e em Ruth a gente vê fidelidade ao verdadeiro Deus. Em Juízes nós vemos depravação e em Ruth a gente vê amor genuíno. Em Juízes nós vemos deslealdade e em Ruth nós vemos devoção. Quer dizer o que isso? Como? Tão diferente se estava inserida naquele contexto. Quer dizer que não importa o contexto onde você está inserido, não importa se você está inserido no meio de um monte de gente corrupta, se o cenário político do país é depravado, é infiel. Não, você pode fazer a sua história. Você tem o poder nas suas mãos de habitar em paz no meio de um mundo de guerra. Você tem o poder, no meio de um mundo cheio de crueldade, gerar gentileza. Você fazer a gentileza. No meio de um povo idólatra, você tem o poder de ser fiel ao Deus verdadeiro. Mesmo habitando no meio de um povo depravado, moralmente corrupto, você pode demonstrar amor genuíno. E mesmo no meio de pessoas que são desleais, que passam um por cima do outro, querendo ver o seu bem, você pode ser um exemplo de devoção. Ruth conseguiu. Vamos ver como ela fez isso? Olha lá. Então, como que aconteceu a história de Ruth? Estamos ali na página 84. Houve fome em Belém. Nome que significa casa do pão. Belém, essa cidade, significava casa do pão. Quer dizer, havia fartura em Belém, tá? Mas houve fome naquele lugar. Elimeleque foi com a sua família. Quem que era a família de Elimeleque? A sua esposa Noemi e seus 2 filhos. Então ele pegou a sua esposa e seus 2 filhos e foram para a terra de Moabe, né? Uma terra estrangeira. Eles saíram de dentro de Israel. Aqui embaixo tem um mapinha e a gente vê onde eles estavam, em Belém, e eles foram para fora, aqui na terra de Moabe, nas planícies de Moabe, tá? Eles foram atrás do quê? Eles foram atrás de comida, né? De sustento. Lá, os seus filhos, Malom e Quilion, se casaram com 2 mulheres, as 2 moabitas. Uma se chamava Ruth e a outra se chamava Orfa. Porém, todos os homens dessa família morreram, deixando Noemi e as suas 2 noras numa situação desesperadora. Pensa. Então, morreu Elimeleque, depois morreu Malom e depois morreu Quilion. Não sei se nessa ordem, mas os 3 homens da casa morreram. Então, agora nós temos 3 mulheres, numa época onde mulher não fazia nada. A mulher, o papel da mulher era gerar filhos, cuidar desses filhos, cuidar do marido. Não se tinha trabalho para a mulher. A mulher trabalhava dentro de casa, né? Servindo a sua família. Então agora nós temos 3 mulheres que não têm como se sustentar, porque estão as 3 viúvas. E qual é a lição espiritual de tudo isso? Olha lá. Mesmo com falta de pão, não devemos, essa situação ela não nos autoriza a nos afastarmos de Deus e a nos misturarmos com o mundo. Porque por causa da falta de pão na terra de Belém, eles foram para Moabe, casaram com as moabitas, faleceram e agora eles vão lidar, elas, né? Agora elas vão lidar com a consequência disso.
a dificuldade, ela não pode te tirar do lugar onde Deus te colocou, tá? Porque o Senhor pode te sustentar. Aqui, sair da terra de Belém e ir para Moabe é se misturar com o mundo. Sair daquele lugar santo, da terra santa, onde o Senhor colocou eles, para procurar pão num lugar onde Deus falou que não era para eles habitar. Quando isso acontece, quando a gente sai então desse lugar, o resultado é sempre morte, pois a calamidade segue a desobediência. Aquele que faz isso deve retornar ao Senhor e ao seu povo, para que a sua sorte seja mudada. Então, olha o que aconteceu. Noemi, então, decidiu voltar para Israel. E Ruth voltou com ela. Ambas pretendiam sobreviver respingando os campos da colheita, pois na lei de Moisés havia esta provisão para os pobres e estrangeiros. Em Levíticos 19, versículo 9 ao 10, em Levítico 19 e Levítico 23 também fala disso. Existe uma lei onde o Senhor deu a Moisés e essa lei falava a respeito da colheita, que quando eles fossem colher, não era para colher as espigas que caíssem no chão, os grãos que caíssem. Era para deixar aquilo que caiu no chão para os pobres e para os estrangeiros. Então, essa lei, Noemi pensou, bom, nós podemos voltar para Israel e vamos viver colhendo dessas espigas que caem no chão. E é nesse pensamento que elas voltam, tá? Para Israel. Então, guiada pela providência, Ruth recolheu nos campos de Boaz, um rico israelita, parente distante de Noemi. Ele a olhou com favor, comprou de volta sua propriedade e se casou com ela. Esses acontecimentos têm como pano de fundo a lei do levirato. Essa lei tá aqui, deixa eu ler aqui para vocês, para a gente ficar. Ué, onde que tá? A lei do levirato era a lei que protegia, a própria Bíblia explica, nós vamos chegar lá, tá? Então, esse é o cenário de fundo da história, tá bom? A lei do levirato tá aqui, ó, que obrigava o casamento de uma viúva com o irmão ou parente mais próximo do falecido, a fim de preservar a linhagem da família, suscitando-lhe descendência. Caso o finado, o que morreu, não tivesse nenhum filho, para casar com a outra moça. Então, tipo assim, morreu um filho, era casado. Se ainda ficou um filho, casava-se com a viúva do irmão. Mas nesse caso morreu os dois filhos, então ficou as duas viúvas, né? Então, além disso, esse costume também servia para que a viúva não ficasse desamparada. Como eu disse, as mulheres não tinham como se sustentar. Então, servia também essa lei para cuidar da viúva. Nesse pequeno livro, nós encontramos os princípios de graça e redenção do Novo Testamento. Boaz, israelita, rico parente remidor, é um tipo de Cristo. Ruth, estrangeira, viúva e indigente, é uma figura dos gentios inseridos no meio do povo de Deus, isto é, na igreja. A moabita, excluída pela lei de Moisés, é admitida pela graça, mas são não só na congregação do Senhor, mas também na linha ancestral do Messias. Aqui a gente tem a linha, mas na Bíblia também mostra, nós vamos ler lá. Quando Boaz se casa com Ruth, eles têm um filho chamado Obed. Obed vai gerar Jessé, e Jessé vai gerar Davi. Então, o filho de Ruth, ele gerou o pai de Davi. E o Senhor Jesus veio da linhagem de Davi. A palavra diz que ele é o filho, né? Filho de Davi. Para que Boaz pudesse ser remidor de Ruth e de sua propriedade perdida, duas condições precisavam estar presentes: ser parente de um ramo mais alto da família. Pierson, um escritor, faz a seguinte interpretação espiritual: a raça humana está em ruínas. O homem é parente do homem, mas não pode redimir o seu próximo, pois está arruinado também. Deus, o homem, nosso parente mais próximo, porém de uma família mais elevada, torna-se remidor e noivo da igreja. É uma leitura que ele fez do livro, tá? Esse escritor.
O nome Ruth significa amizade. E esse livro contém um dos mais tocantes exemplos de amizade de toda a Bíblia, principalmente quando consideramos que esta moabita deixou o seu próprio povo para viver como estrangeira em Canaã e sustentar a sua sogra israelita. As palavras de Ruth para Noemi são uma das mais belas declarações de fé em Deus e amor ao próximo. Elas são citadas frequentemente quando casais fazem seus laços matrimoniais, seus votos, né, matrimoniais, que é o versículo que nós lemos lá, que está no capítulo 1, versículo 16 e 17. Eu não vou ler de novo, porque nós vamos ler daqui a pouco na apostila, tá? Esta amizade também pode ser interpretada como amizade entre Deus e os gentios. O livro nos mostra como Jeová se agradou em abençoar essa moabita estrangeira, a ponto de inseri-la dentro do seu próprio povo escolhido, e de tal forma que ela se tornou ancestral do rei Davi. Assim como Melquisedeque, Raabe e outros que não pertenciam à raça escolhida, quer dizer, aos israelitas, a história de Ruth nos revela claramente a base sobre a qual os gentios seriam participantes das bênçãos e das promessas feitas a Abraão e a sua descendência. Na cultura hebraica, o livro de Ruth é tradicionalmente lido nas festas das semanas, que é a festa dos Pentecostes, em tributo à importância da colheita, pois o contexto dessa história do amor ocorre no ambiente rural, nos campos de cultivo da colheita. Há somente 2 livros nas Sagradas Escrituras que recebem nomes de mulheres: Ruth, a gentia que se casou com um hebreu, e Esther, a judia que se casou com um gentil. É o inverso, né? Em Ruth, Ruth é a gentia e ela casa com um israelita. Em Esther, ela é a israelita e vai se casar então com um gentil. Esses casamentos mistos, que eram proibidos pela lei de Moisés, ocorreram em épocas de apostasia e de disciplina do povo de Israel. Porém, mesmo assim, em sua graça e soberania, Deus se utilizou desses caminhos imperfeitos para cumprir os seus mais altos propósitos. No caso de Ruth, sendo ancestral maior do rei de Israel, e no de Esther, providenciando a preservação do povo escolhido durante o período do cativeiro. Esse é o cenário do livro de Ruth, tá? A gente não entrou muito em detalhes, eu não fiquei comentando aqui, porque nós temos a apostila e a Bíblia também para nos dar mais base, tá? O livro de Ruth, agora a gente vai deixar o nosso livrinho aqui de cantinho. Ele, lembra que eu falei para vocês que a Bíblia, ela tem diversas formas de escrita, né? Ela tem narrativa, ela tem poesia, ela tem cartas. E aqui, esse livro de Ruth, ele é uma narrativa histórica, né? Então ele é como se fosse uma história artística, né? Quando a gente lê, parece assim até que uma história, uma fábula, um conto, mas é uma narrativa de um romance, né? É um romance de verdade, é um romance que realmente aconteceu, né? Então, assim, aqui, se eu fosse classificaria o livro de Ruth como um romance, tá? Ele tem esse aspecto, né? Mas ele é um livro de arte teológica, né? E ele traz várias coisas que nós podemos, então, refletir sobre isso. Pega lá sua apostila, e agora nós vamos lendo na apostila e na Bíblia, tá? Então, tem aí a tua Bíblia e a sua apostila. Que nós vamos fazer pausas entre a leitura da apostila e a leitura da Bíblia. Todo o livro do Antigo Testamento, lembra que a gente conversou? Jesus, ele tem uns, qual que é a palavra? É como se ele fosse retratado, né? Em cada livro do Antigo Testamento, Cristo é retratado, Cristo é mencionado nas entrelinhas. E a gente conversou sobre isso lá no comecinho, e a gente fez uma listinha, falei para vocês copiarem lá, em cima do livro da Bíblia. Então, vou voltar só aqui nos históricos, né? Em Josué, Jesus, então, ele é
Gente, não consigo achar a palavra que eu quero usar? Retratado. Jesus é retratado pelo príncipe do exército do Senhor. Lembra que aparece um príncipe do exército no capítulo 2, versículo 9, aparece um comandante de exército para Josué, que fala para ele que ele não é nem do exército de Josué, nem contra Josué, que ele é pelo Senhor. Então, esse é Jesus retratado aqui no livro de Josué. Quando a gente vai para o livro de Juízes, Jesus é retratado como anjo do Senhor. Lá no capítulo 2, quando aparece um anjo, né? E esse anjo fala assim: tirei vocês do Egito. Algum anjo tirou o povo do Egito? Não, quem tirou o povo do Egito foi o próprio Deus. E Jesus é Deus. A palavra diz que eles são três em um, né? Então, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eles trabalham de uma maneira conjunta. Então, lá em Juízes, ele é o anjo do Senhor. E aqui em Ruth, Jesus é o resgatador. Então, Jesus é retratado por Boaz. Tá? O papel que Boaz vai exercer aqui na vida de Ruth retrata o papel de Jesus Cristo na nossa vida, na vida da igreja. Jesus é o nosso resgatador, é aquele que nos resgata, é aquele que nos redime, é aquele que tira a gente daquela pobreza, onde a gente não era nada, onde a gente estava colhendo espigas, e agora ele traz para ele, né, como noiva, e ali ele faz um relacionamento. Então agora nós nos tornamos com ele, temos uma aliança com ele. Então esse é o retrato de Jesus no livro de Ruth. Jesus é retratado então por Boaz, tá bom? Vamos começar ali a leitura da apostila, que fala assim, ó. Abre lá a sua apostila na página 8. Fala assim, ó. O livro de Ruth é um trabalho brilhante de arte teológica, que nos convida a refletir sobre a questão de como Deus está envolvido nas alegrias e na dificuldade do dia a dia das nossas vidas. Foi o tema que eu trouxe lá para o livro, né? A gente cresce muito e a gente amadurece muito quando a gente tem essa clareza. Que Deus, ele está preocupado, não, preocupado não seria a palavra, mas assim, Deus está envolvido em tudo aquilo que a gente se propõe a fazer, desde a menor coisa com a maior coisa. O Senhor, ele não te chamou para você cumprir um propósito, vamos dizer assim, específico no ministério, no trabalho. O Senhor te chamou para ser cristão e para ser uma pessoa de excelência no seu dia a dia. E o nosso dia a dia, ele é muito ordinário. Ele é muito cansativo, né? Para as donas de casa, ele é exaustivo, às vezes. Para os trabalhadores que trabalham fora de casa também, muito. Né? Parece que todo dia a gente está fazendo a mesma coisa. E realmente a vida se trata disso. A vida se trata é a repetição. Mas o Senhor, ele trabalha nesses movimentos do dia a dia. E é isso que o livro de Ruth vai nos mostrar, tá? Então, nós já falamos dos personagens, que é Noemi. Então, Noemi é a viúva. Noemi é a esposa de Elimeleque. Ruth, que é a sua nora moabita. E Boaz, que é o agricultor israelita. Aparecem outros personagens, sim. Elimeleque, que é o esposo, né? Mailon e Quilion, que são os filhos. Orfa, que é a outra nora. Mas aqui a história vai girar em torno deles três, tá bom? Então essa história ela é muito curta. O livro de Ruth, ele é curto e profundo. Ela é contada em 4 capítulos somente, tá bom? Então, o primeiro capítulo, na minha Bíblia, aqui na NVI, fala assim, a família de Elimeleque em Moabe. Começa assim, ó. Nos dias em que os juízes decidiram, ou na época dos juízes. Então, essa pequena linha, ela pintou o parágrafo, o cenário
da onde essa história ocorre. Essa história ocorre na época dos juízes. Então, nós acabamos de ler o livro de Juízes, a gente viu como é que estava. Então, essa história aconteceu lá, tá? Então, o que acontece? Vamos para a apostila. Isso nos lembra dos dias sombrios e difíceis dos dias de Juízes. E aqui encontramos uma família israelita em Belém, lutando para sobreviver à fome. E assim, em busca de comida, eles se mudam para a terra de Moabe, antigo inimigo de Israel. O pai da família morre. Os filhos se casam com duas mulheres moabitas, Ruth e Orfa. E então os filhos também morrem. E assim eles deixam Noemi e essas duas novas noras. Agora, Noemi não tem mais motivo para ficar ali na terra de Moabe. E ela diz às suas noras que ela está voltando para casa. E Noemi sabe que a vida de uma viúva estrangeira e de solteiras em Israel é muito difícil. Então, ela compele as mulheres a ficarem para trás. Orfa concorda, mas Ruth não. Ela mostra lealdade notável a Noemi. Então, vai lá na tua Bíblia, capítulo 1. Aqui é um drama. A partir do versículo 6, como todo romance, tem muito drama, né? Então, aqui a partir do versículo 6, começa um discurso de Noemi. E Noemi está muito magoada com o que aconteceu, ela está muito ferida. Pensa, o marido morreu, os filhos morreram, ela está numa terra que ela não tem ninguém, com duas mulheres que não pode ajudar ela em nada, porque as mulheres não podiam fazer nada. Então, ela tá muito triste. E ela quer convencer as noras a ficarem para trás, para ela poder voltar para Israel. E no versículo 8, ela diz assim, ó: Vão, retorne para a casa de suas mães. Que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram comigo e com os meus falecidos filhos. Ela quer que elas fiquem com a família delas de origem, para que elas possam se casar de novo, se estabelecer de novo, tá? E aí ela fala, ela tá magoada, né? Como que você... Ela fala assim, mesmo que eu casar de novo, até eu ter filho, até esses filhos crescer, né? Ela faz um drama. E a gente entende isso, né? Eu tô falando assim, rindo, mas assim, é porque quando a gente tá sofrendo, a gente aumenta muito as coisas, né? E a gente sempre tende a colocar a culpa em Deus, né? Porque o Senhor deixou eu vir para essa terra, meu marido morrer, meus filhos morrer, mas assim, eles saíram da terra, né? Como a gente leu lá no livro, sempre tem uma consequência. Orfa, então, ouvindo ela, decide. Olha no capítulo 14 o que ela fala. Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra e foi embora. Mas Ruth ficou com ela. E aí é quando Ruth, então, fala para ela aquelas palavras do versículo que a gente leu lá no começo, que é o versículo 16, que diz assim: Não insistas comigo para que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue. Você precisa desbloquear o telefone primeiro. Olha, meu celular, gente. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue de todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Então ela faz um juramento. Eu vou estar com você até você morrer. Que é o juramento do casamento, né? Que a gente fala assim, até que a morte nos separe. E ela fala, que o Senhor me castigue com todo rigor, se eu não ficar com você até você morrer, até que a morte nos separe, né? E aí, ó, e assim, então, a Noemi faz outro drama, ela troca o nome dela, no versículo 20 ela fala assim, não me chame mais de Noemi, me chame de Mara, pois eu estou amarga. Mara quer dizer amarga, porque ela fala que o Senhor, então, castigou ela, deixou a vida dela muito amarga. E agora está levando ela de volta para a terra dela, com essa tristeza, com esse peso. Ela fala que Deus trouxe desgraça sobre ela.
tá? Então, assim, as duas retornam juntas a Israel e o capítulo termina com Noemi mudando o nome dela para Mara, que significa amarga, né? E no capítulo 2, olha lá. No capítulo 2, Noemi e Ruth discutem sobre onde vão comprar comida. Então, agora elas chegaram na terra de Israel e agora é só assim, tá, e agora o que a gente vai comer? Então, elas chegam bem na época da colheita da cevada. E elas estão discutindo onde vão, então, comprar a comida. E assim Ruth sai em busca de comida. E ela acaba colhendo grãos em um campo de um homem chamado Boaz. Até aqui, Ruth não sabe que Boaz é parente de Noemi. Ela simplesmente, lembra que eu falei? Que Deus vai trabalhando nos detalhes simples da nossa correria, da nossa vida ordinária, das nossas escolhas. Então, ela acaba no campo de Boaz, tá? Que por acaso é parente de Noemi. Nos é dito que Boaz é um homem de caráter nobre e ele observa Ruth. Vai para o capítulo 2 da tua Bíblia. Vamos ler o versículo 5. Boaz pergunta ao capataz dos ceifeiros: a quem pertence aquela moça? Ele viu Ruth colhendo as espigas do chão. O capataz respondeu: é uma moabita que voltou de Moabe com Noemi. Ela me pediu para que deixasse recolher e juntar as espigas entre os feixes após os ceifeiros. Ela chegou cedo e está em pé até agora. Só sentou-se um pouco no abrigo. Ela estava trabalhando arduamente, dando o seu melhor. E Boaz viu. Então, aí Boaz vai direto falar com Ruth. Olha o que ele fala. Ouça bem, minha filha. Não vá colher em outra lavoura, nem se afaste daqui. Fique com as minhas servas. Preste atenção onde os homens estão ceifando e vá atrás das moças que vão colher. Darei ordem aos rapazes para que não toquem em você. Quando tiver sede, beba da água dos potes que os rapazes encheram. Ela inclinou-se e, prostrada com o rosto em terra, exclamou: porque achei favor aos teus olhos, ao ponto de o Senhor se importar comigo, uma estrangeira? Olha o que Boaz fala para ela. Contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra, depois que você perdeu seu marido, como deixou seu pai, sua mãe, sua terra natal para viver com um povo que você não conhecia bem. O Senhor retribua a você o que você tem feito, que seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Então, olha isso. Boaz, um homem de caráter nobre, observou a Ruth. E depois de descobrir mais da sua história, ele mostra uma generosidade notável a ela. Ele permite que a imigrante Ruth possa colher grãos em seu campo. E ao fazê-lo, Boaz obedece um mandamento explícito na Torá, que é de mostrar generosidade aos imigrantes e aos pobres. Nós já estudamos a Torá. Volta a sua Bíblia lá no livro de Levítico, para a gente ler. Levítico, capítulo 23, versículo 22. Levítico, capítulo 23, versículo 22. Olha o que diz aqui. Quando fizerem a colheita da sua terra, não colham até as extremidades da lavoura, nem ajunte as espigas caídas da sua colheita. Deixem-na para o necessitado e para o estrangeiro. Era uma lei de Moisés que quando o povo israelita fosse fazer a sua colheita, que eles não colhessem as espigas
os grãos, o que eles estivessem colhendo, o que caiu no chão não era para se colher, era para deixar, para que os pobres e os estrangeiros pudessem então colher e se alimentar. E é o que Ruth faz, ela vai colher o que está no chão, porque ela sabe que o que está no chão não tinha problema dela pegar, porque a lei protegia ela, tá? E lembra que eu falei que a palavra ela vai sempre se confirmando, se confirmando, se confirmando, nunca se contradiz? Agora você vai abrir lá em Marcos, capítulo 7, Marcos 7, capítulo 24. Olha o que diz lá em Marcos. Marcos 7, versículo 24. Essa história é uma história aqui dos evangelhos de Jesus, muito contada, mas que nem todos sabem o significado real dela. Aqui, vou ler do 24 ao 29, e diz assim, ó: Jesus saiu daquele lugar e foi para os arredores de Tiro e de Sidom. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse. Contudo, não conseguiu manter em segredo a sua presença. De fato, logo que ouviu falar dele, certa mulher, cuja filha estava com um espírito imundo, veio e lançou-se aos seus pés. A mulher era grega, não era israelita, era grega, era uma gentia, Ciro-fenícia de origem, e rogava a Jesus para que expulsasse de sua filha o demônio. Olha o que Jesus disse para ela: deixe que primeiro os filhos comam até se fartar, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. E olha o que ela responde: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas das crianças. Olha isso. Até aqueles que não são filhos, aqueles que não são donos, eles comem. Ela se comparou a um cachorrinho que come a migalha que cai. E olha o que Jesus falou. Por causa desta resposta, você pode ir. O demônio já saiu da sua filha. Uau! Por quê? Porque o Senhor, ele é fiel à sua palavra. Deus estabeleceu um mandamento. Ele estabeleceu uma lei. Lembra que Jesus falou que ele não veio para cancelar a lei, mas ele veio cumprir, e ele cumpriu. Ele cumpriu a lei do Levítico, que fala que não era para colher tudo, que era para deixar para os pobres e para os... Oh, Jesus, hoje as palavras estão fugindo da minha boca. Para os estrangeiros, né? E ela era uma estrangeira. Ela estava ali, mas ela não era daquele povo. E Jesus disse: por causa dessa tua resposta, eu não posso fugir do mandamento. Então vai, que a tua filha já ficou livre do demônio. Forte, né? Então, Ruth está lá, colhendo as espigas. Boaz chama a atenção dele o trabalho daquela mulher. Aí ele vai saber da história daquela mulher. O coração dele se compadece por causa da lealdade, da fidelidade que ele ouve na história. E ele então protege, fala: você pode ficar na minha lavoura, pode colher, pode comer, fique com as minhas servas, dá água para ela beber. Fala: não vá para outra lavoura, porque ela era uma mulher sozinha. E ele sabia dos riscos, tanto que ele falou assim: vou falar para os meus homens não te tocar, né? E ele protege. Olha lá. Então Ruth colhe durante todo aquele dia, chega em casa à noite, e Noemi descobre que ela conheceu a Boaz. E Noemi fica emocionada. Ela diz que Boaz é o resgatador da sua família. Agora, essa coisa de resgatador da família é uma prática cultural em Israel, onde se um homem da família morresse e deixasse para trás uma esposa, filhos ou terra ou responsabilidade,
ou terra, era a responsabilidade do resgatador da família casar-se com aquela viúva, aceitar as terras e proteger essa família. Essa é a lei que a gente estava lendo aqui no nosso livro, a lei do levirato, tá? Eu estava procurando ali no livro, mas estava aqui na apostila. Então, ó, lá na página 85, apareceu a lei, essa lei do levirato, né? Tá lá no primeiro capítulo. Que lei era essa? Era essa lei que falava que se um homem da família morresse e deixasse para trás uma esposa ou filhos ou terra, era responsabilidade do resgatador, do homem parente mais próximo, ficar então com aquela mulher, com a esposa, se tivesse filhos, e cuidar da terra, tá? Então Noemi começa a ter esperança de que talvez haja um futuro para sua família. Ela fica encantada, a palavra diz que ela fica emocionada, e ela começa então a pensar, será que tem um futuro para minha família? Será que alguém vai casar com a minha nora? E ela já começa, a palavra diz que ela começa então a instruir Ruth no que fazer. Olha lá, Noemi e Ruth fazem um plano para que Boaz perceba a sua situação. Isso está ali no capítulo 3, olha lá. Agora Ruth para de usar roupas de luto e começa a dar sinais que ela está disponível para casar-se. Assim, Ruth vai ao encontro de Boaz na fazenda naquela noite, e quando ela se aproxima de Boaz, acorda e ele está totalmente surpreso. Ruth deixa suas intenções muito claras. Ponto. Vamos para a Bíblia. Que intenções são essas? O que Ruth fez? No capítulo 3, tá? No comecinho ali, ó, do capítulo, a Noemi vai ensinar a Ruth, é o que ela fala, minha filha, tenho que procurar um lar seguro para sua felicidade. Boaz, senhor das servas com quem você esteve, é nosso parente próximo. Esta noite, então agora ela vai falar, o que ela vai fazer? Olha lá, esta noite ele estará limpando a cevada na eira. Lave-se, perfume-se, vista sua melhor roupa e desça para a eira. Mas não deixe que ele perceba até que ele tenha comido e bebido. Quando ele for dormir, note bem o lugar onde ele se deitar. Então você vá, descubra os pés dele e deite-se. Ele dirá a você o que fazer. Ruth muito corajosa, porque para mim ela foi muito corajosa de fazer isso. Ela faz tudo o que a Noemi falou. Olha lá, farei tudo o que você está me dizendo. Então ela vai, tira a roupa de luto, que ela devia estar usando preto, não sei, toma banho, se arruma cabelo, né, o jeito que elas se arrumavam, se perfuma e vai atrás do homem, gente. Vai atrás do homem, na hora que o homem, depois que o homem trabalhou, comeu, bebeu, ela vê onde ele deita, vai lá, descobre os pés dele e deita. O que é descobrir os pés? Não, o que é deitar-se aos pés? Aqui não é nem o descobrir. Deitar-se aos pés era um sinal de submissão, tá? Então, assim, você se prostrar, até hoje né? Você se prostra ali, mas era um sinal de submissão. Então, Noemi sabia que Boaz ia ver aquilo e entender que ela estava se submetendo a ele. Tipo, olha aqui, eu, uma mulher livre, estou me submetendo a você. Então, olha o que acontece. Ela desce para a eira, faz tudo que a sogra lhe havia recomendado. Descobriu os pés dele, deitou-se. No meio da noite, o homem acordou. De repente, se virou e se assustou ao ver uma mulher deitada a seus pés. Quem é você? Perguntou ele. Sou sua serva Ruth, disse ela. Estenda sua capa sobre a sua serva, pois o Senhor é resgatador. Boaz lhe respondeu, o Senhor te abençoe, minha filha. Este seu gesto de bondade é ainda maior do que o primeiro. Você se submeter a mim é um gesto de bondade maior do que o que você fez pela sua sogra, de se submeter a ela e ficar com ela quando você poderia ir embora. Era isso que ele estava falando. Pois você poderia ter ido atrás dos mais jovens, ricos ou pobres. Agora, minha filha, não tenha medo. Farei por você tudo o que me pedir. Todos os meus concidadãos sabem
que você é mulher virtuosa, e é verdade que sou seu resgatador. Mas há um outro parente que é mais próximo do que eu. Passe a noite aqui. De manhã veremos. Se ele quiser resgatá-la, muito bem, que resgate. Se não quiser, juro pelo nome do Senhor que eu a resgatarei. Deite-se aqui até de manhã. Passou a noite lá com o homem. Ela ficou deitada aos pés dele até de manhã, mas levantou-se antes de clarear o dia para não ser reconhecida. Boaz pensou: ninguém deve saber que esta mulher esteve na ira. O que ele faz agora? Ele vai e fala com esse outro parente, que era um parente mais próximo. E ele fala: ó, Noemi voltou, ela é nossa parente, ela tem uma terra aqui, você quer resgatar a terra? O outro parente fala assim: eu quero, acho que eu vou ficar. Ele fala assim: ó, mas tem uma coisa, tem a esposa do falecido e tem a sogra. São duas mulheres, você vai ter que casar com uma e cuidar da outra. Mas a palavra diz que quando ele ouviu isso, então ele decidiu não resgatá-la. Por quê? Porque a palavra fala que ele já tinha uma esposa e ele não quis esse desconforto. Vou ler o versículo aqui para vocês. Olha lá. Então, agora vem, né? O resgate de Noemi e de Ruth. Então, capítulo 4, olha lá. Boaz vai atrás desse outro resgatador, que está mais perto delas do que ele, e ele realmente é elegível para resgatar a família antes de Boaz. Mas no último segundo, esse membro da família descobre que ele vai ter que se casar com Ruth, a Moabita, e ele se recusa. Mas Boaz conhece o verdadeiro caráter de Ruth, e assim ele a adquire como propriedade, ele adquire a propriedade, não ela como propriedade. Ele adquire a propriedade da família de Noemi e se casa com Ruth. E assim, no começo, como Ruth era leal à família de Noemi, agora Boaz também é leal. Olha aqui que o irmão fala. O resgatador disse assim, ó, capítulo 4, versículo 6. Nesse caso de ter que casar, não poderei resgatá-la, pois poria em risco a minha propriedade. Resgate a você mesmo. Eu não poderei fazer. Então, assim, o que dá a entender é que ele já tinha uma esposa e ele colocaria em risco esse casamento. Ele não quis outro casamento, tá? A história termina com uma reversão de todas as tragédias do capítulo 1. Começou o livro em tragédia. Fome, morte, viuvez, escassez, luto. E agora? Agora a morte do marido e dos filhos é revertida quando Ruth se casa com Boaz e dá à luz a um filho, devolvendo a alegria a Noemi. E essa simetria entre abertura e encerramento é ainda mais notável. Olha lá o que a Bíblia fala, a partir do versículo 13 do capítulo 4. Boaz casou-se com Ruth e ela tornou-se sua mulher. Boaz a possuiu e o Senhor concedeu que ela engravidasse dele e desse luz a um filho. As mulheres disseram a Noemi: Louvado seja o Senhor, que não a deixou sem resgatador, que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino dará a você nova vida e a sustentará na velhice, pois é filho da sua nora, que a ama e que é melhor do que 7 filhos para você. Uma nora melhor do que 7 filhos. Essa era Ruth. Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. As mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram: Noemi tem um filho, e lhe deram o nome de Obed. Este foi o pai de Jessé, pai de Davi. Aí vem a genealogia de Davi, a partir do versículo 18, que diz assim, ó: essa é a história dos antepassados de Davi. Desde Pérez. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Rão, Rão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé, e Jessé gerou Davi. A história acaba assim, com essa genealogia de Davi que aponta para a genealogia de Cristo.
A tragédia da abertura, agora nós estamos lá na apostila, tá? Na última página, página 9. Última página do livro de Ruth. Fala assim, ó. A tragédia da abertura foi seguida de um grande ato de lealdade de Ruth. E isso agora é correspondido pelo ato de lealdade de Boaz, que leva à restauração final da família. Essa assimetria também destaca o conceito dos capítulos internos. Cada um dos capítulos começa com Noemi e Ruth fazendo um plano, e isso é seguido por um encontro providencial de Ruth com Boaz, e cada capítulo termina com Noemi e Ruth se regozijando com o que aconteceu. Então, no primeiro capítulo, elas começam lá fazendo o plano de voltar, né, para a terra. Aí termina assim, elas conseguiram voltar e Ruth então vai acompanhar Noemi. No segundo capítulo, elas começam pensando como elas vão comprar comida, fazendo um plano. Então vamos buscar alimento, vamos escolher, né, os alimentos ali, as espigas das colheitas. E termina com Ruth protegida por Boaz e andando com as servas de Boaz. Aí no capítulo 3, elas começam com um plano de conquistar, entre aspas, Boaz, e termina com Boaz prometendo que vai resgatar Ruth. E no capítulo 4, aí Boaz sai, né, para falar com o remidor e termina com o casamento e o filho. Então, assim, existe uma assimetria dos capítulos, né? Ela é projetada lindamente. E esse conceito realmente se conecta com uma característica realmente interessante da história, que é o fato de haver pouca menção de Deus. Vocês notaram isso? Claro que os personagens falam de Deus, né? Ruth fala do Senhor, Noemi fala o teu Deus será o meu Deus, Boaz fala o Senhor te abençoe, mas o narrador, olha lá, ó. Claro que os personagens falam de Deus, mas o narrador nunca menciona Deus fazendo algo diretamente na história, que é o que a gente vem vendo acontecer desde Gênesis, Deus agindo na história. A palavra fala, e Deus se levantou, né? E Deus fez, e Deus entregou, e Deus... Mas aqui no livro de Ruth a gente não vê isso, tá? A gente não vê o narrador falando que Deus está fazendo alguma coisa. E é o brilhantismo do livro, porque a providência de Deus, ela está em ação. Deus não deixou de ajudá-las, mas ele estava em ação por trás de cada cena da história, até sendo as circunstâncias e as escolhas de todos esses personagens. Ruth poderia ter ido colher no campo de qualquer homem, mas ela vai colher no campo de Boaz. Ruth poderia ter voltado para a casa dela, mas ela fica com Noemi. Então a providência de Deus está atrás das ações. A providência de Deus para a nossa vida, ela está atrás das nossas ações e das nossas escolhas. Por que Ruth foi abençoada? Porque as ações e as escolhas dela estavam baseadas em princípios, princípios de fidelidade, princípios de amor, princípios de generosidade. Então isso abre portas para o Senhor direcionar. Quando você toma decisões movida por egoísmo, movida por interesse, o Senhor não tem como abençoar as suas atitudes e as suas ações. Mas quando as suas atitudes e as suas ações estão baseadas nos princípios que Ele ensinou, de obediência, de amor, de generosidade, de lealdade, de fidelidade a tudo que Ele ensina, você pode ter certeza que as suas ações elas estão sendo definidas por Deus, elas estão sendo direcionadas por Deus, porque você está agindo com o coração errado, certo? Eu costumo falar assim, ó, que não basta fazer a coisa certa. A gente precisa fazer a coisa certa com a motivação correta, tá? Muitas vezes a gente age e eu estava conversando, olha como é tremendo. Eu estava conversando de tarde com uma amiga que é pastora, ela estava falando disso, ela falou assim, como é difícil, porque as pessoas, elas agem corretamente,
né? Muitas vezes elas te servem, elas te honram, elas te amam, mas a intenção do coração delas é receber tudo aquilo de volta de você, ou receber, ou ter alguns privilégios com você. Quando a gente ama, quando a gente se doa, a gente tem que estar fazendo isso de coração, né? Jesus falou que a tua mão esquerda não sabe o que a direita faz. Então, se você dá com uma mão, nem a outra mão é para saber. Então, se você está fazendo, se você está amando, se você está se doando, faça isso de coração. Porque se você estiver amando, obedecendo, honrando, por interesse, as suas ações elas não serão dirigidas por Deus. Amém? E é isso que a gente vê no livro. Por mais que a gente não veja um narrador falando que Deus fez tal coisa, o fato de Noemi estar centrada num princípio, temendo a Deus, porque a palavra fala que ela falou assim, o teu Deus será o meu Deus. Ela sabia quem era o Deus de Noemi, ela era nora dela. E ela falou, abandona a minha terra, abandona os meus deuses, eu quero ficar com o Deus de Israel. E ela fica firme nesse propósito, tudo que acontece depois é abençoado por Deus. Amém? Então, olha lá. Então, a tragédia de Noemi a leva a pensar que Deus a está punindo. Lembra? Noemi faz um drama lá no primeiro capítulo. Deus está me punindo. Não me chama mais de Noemi, me chama de Mara. Mas, na verdade, a história toda é sobre a missão de Deus de redimir ela e a sua família. Ele está fazendo isso através de Ruth, através da ousadia e lealdade, que trouxe cura e vida para a vida de Noemi, mas não sem Boaz, que é um agricultor prático, cheio de generosidade e lealdade. Tremendo, né? Deus usou a vida de Ruth e a vida de Boaz para redimir toda a família de Noemi. Barulho. E assim Deus usa a integridade de Boaz com a ousadia de Ruth para salvar Noemi e sua família. E assim essa história explora de maneira brilhante a interação dos propósitos e da vontade de Deus, com a decisão e a vontade dos seres humanos. Olha essa frase. Deus entrelaça a obediência fiel do seu povo para realizar seus propósitos redentores no mundo. Deus entrelaça. Deus faz com que tudo se cruze. A obediência fiel do povo para realizar os seus propósitos redentores do mundo. Deus usa a fidelidade do povo dele para cumprir a vontade dele na terra. O final da história é que o livro de Ruth conclui com uma genealogia, mostrando como o filho de Boaz e Ruth, Obed, era o avô do rei Davi, de onde veio a linhagem do Messias. E assim, de repente, esses eventos aparentemente mundanos e comuns nessa história estão entrelaçados na grande história de redenção de Deus para o mundo inteiro. O livro de Ruth nos convida a pensar em como Deus pode estar trabalhando nos detalhes muito comuns das nossas vidas também. Amém? É um livro pequeno, mas que traz muito ensino. Hoje, as pessoas elas não entendem o sentido verdadeiro das palavras fidelidade e lealdade. O Senhor, ele nos chama a fidelidade e a lealdade. Muitos são fiéis. Tanto que quando as pessoas vão falar da igreja, fala assim, a igreja tal tem 150 fiéis, tal igreja, mais de 2.000 fiéis. Aquelas pessoas que frequentam aquele lugar, aquela igreja, estão sempre ali, elas são vistas como fiéis, porque elas estão ali todo domingo, elas congregam naquele lugar. Mas lealdade, os leais, são aqueles que se movem de dentro para fora. Eu falo que eu já preguei sobre isso uma vez, faz uns anos já, e esse domingo a gente meditou sobre isso na igreja e eu me lembrei dessa palavra. O leal, só Deus.
na verdade, as suas atitudes, uma hora ou outra, ela vai mostrar se você está sendo leal ou não. Mas você pode ser fiel sem ser leal. Você pode, tanto pode, que Jesus vai falar assim, tem uma... deixa eu ver se eu acho aqui para ler para vocês. Mas a palavra fala que no dia que nós nos encontrarmos com Cristo, ele vai falar assim, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. E as pessoas vão falar assim, mestre, em teu nome nós expulsamos demônios, nós fizemos isso, fizemos aquilo. E ele vai falar assim, eu não vos conheço. Por quê? Porque por fora eles eram fiéis, eles até faziam a obra, mas só Deus que sabe o que tem no coração, a lealdade. Então Jesus vai saber o que moveu o teu coração para fazer cada coisa que você fez aqui na terra. E ele vai falar se você é lobo ou se você é ovelha. Se você é bode, né? Se você é bode ou se você é ovelha. Se você vai entrar no descanso ou não. Então, a gente precisa sair do campo só da fidelidade e entrar no campo da lealdade. O campo da lealdade é aquele que dirige as nossas motivações. O Senhor está mais preocupado por que você faz do que com o que você faz. Não, mas eu faço, não, mas eu faço por fulano, eu faço isso, faço aquilo, eu dou. Mas o que te move a fazer isso? Porque o Senhor não tá, ele não precisa, Deus não precisa das suas obras, das suas mãos, ele quer o seu coração. Então, a lealdade de Ruth foi o que chamou a atenção de Deus e foi o que chamou a atenção de Boaz, porque ela poderia, órfã não foi fiel por ter deixado a sogra. A sogra liberou. Ela voltou para a família dela, não tinha mais esposo para ela. Mas Ruth foi além da fidelidade. Ela foi leal. E é isso que o Senhor espera de você, que você vá além da fidelidade, que você seja leal. Que você vá além daquilo que te pedem, daquilo que te ensinam, e que você faça por amor a mais. Jesus falou assim, se te obrigarem a andar 1 milha, anda 2. Se te pedirem a roupa, o manto, né? Dá também a capa. É a lealdade está no a mais. A fidelidade eu acho que ela é para os de caráter, os de bom caráter, eles devem ser fiéis. Agora, os leais, eles se destacam, porque já entra no campo do coração, já entra no campo do entendimento. Que o livro de Ruth possa trazer isso para nós. Esse entendimento de que a lealdade, de que a motivação do nosso coração é o que vai nos levar a viver coisas maiores e melhores. Às vezes a gente ouve assim, pastor, eu não prospero, eu dou dízimo, eu dou oferta, eu não prospero. Qual é a motivação do teu coração? Você dá o dízimo e a oferta para Deus fechar a boca dos gafanhotos, dos devoradores? Não, faça isso por amor. Entenda que aquele lugar que você congrega, ele tem despesas e você pode contribuir com aquilo. Faça por amor. Quando der alguma coisa para alguém, não sai contando para todo mundo que você deu e nem falando da situação ruim que a outra pessoa está passando. Faça por amor. Isso vai atrair a bondade, a fidelidade, a prosperidade, as bênçãos de Deus. Amém? Hoje nós vamos acabar. A gente às vezes passa, né? Hoje nós vamos acabar 10 minutinhos antes. Tá bom? Vou orar com vocês. Hoje a gente ficou em poucas, mas não tem problema. Eu louvo a Deus. A palavra diz que a fé está no céu quando uma alma se converte. Então eu fico muito feliz quando uma pessoa está aqui para ouvir a palavra, porque se surtir efeito e mudar a vida de uma pessoa, já valeu a pena. Amém? Vamos orar? Senhor, eu quero te entregar, Pai, essa noite, te entregar, Pai, esse tempo aqui de estudo. Senhor, pedir, Pai, para que o Senhor Jesus continue nos ensinando, moldando o nosso coração. Nos ensina, Pai, a entrar, Senhor, nesse lugar de amor, de generosidade, de lealdade, que o Senhor espera que os teus filhos tenham. Que em nome de Jesus Cristo, cada um que escutou essa aula aqui hoje, que esteve comigo, que também possa receber dessa porção, e que outros, Pai, que assistirão depois também possam receber. Que o Senhor, Pai, possa continuar nos abençoando, nos ensinando, preparando esses momentos
para que a gente estude e aprenda da tua palavra. Essa é a minha oração nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém? Grande beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus.